Sou coordenador de sustentabilidade da CNA, trabalho com todas essas áreas ambiental, recursos hídricos, sou conselheiro do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, conselheiro suplente do Conselho Nacional de Meio Ambiente, damos assistência no Congresso Nacional, o que nos levou a tratar de diversas iniciativas que vêm sendo desenvolvidas e vêm sendo discutidas dentro do Congresso Nacional, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, que trata e tenta trazer luz a um mercado e um sistema de pagamentos por serviços ambientais, no qual a regra, né, ela está até sendo trabalhada, o sistema está sendo trabalhado, mas algumas grandes perguntas permanecem. Essas grandes perguntas, esses grandes pilares do serviço ambiental, ele precisa ser formatado, ele precisa ser discutido para que ele seja efetivo, né? Então, se a gente juntar, e como a gente entende que serviço ambiental, ele é amplo, ele tem uma grande gama de ações que podem ser enquadradas como serviço ambiental, a gente precisa sentar para responder essas três perguntas, né? O que é serviço ambiental? O que é serviço ecossistêmico, o que como valorar esses serviços ambientais e, terceiro, como remunerar, né? Quem vai pagar esta conta. Sendo uma ação bem ampla, né? Eu trago aqui para vocês um pouquinho do nosso trabalho lá da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que dentro do complexo que é definir, valorar, identificar, sistematizar o pagamento por serviços ambientais, ele exige grandes ações que são as ações institucionais do provedor de serviço ambiental, que vai criar um sistema único para oferecer um sistema de serviço de pagamento por serviços ambientais que pode ser e deve ser, né, ofertado àqueles que têm intenção de comprar esse serviço ambiental, né? Ele é baseado numa questão de assistência técnica e gerencial, porque se a gente tem um serviço ambiental, ele precisa ser monitorável, ele precisa ser valorável, ele precisa ser verificável, né? Então, ele precisa ser reportável e verificável, né? O sistema MRV. Então, a gente precisa de um sistema que ensine a fazer, ensine a medir e comprove essa medição. E a gente precisa, associado a esse, grandes estudos que possam embasar cada vez e cada dia mais participar de um processo dinâmico de aceitação, né, de formação do que é esse conceito, de formas de valoração e formas de pagamento. Então, a gente, dentro da CNA, trabalha nessas três frentes, na qual a Confederação da Agricultura é a instituição que defende, que representa os produtores rurais, o Serviço Nacional de Aprendizagem, que se presta, né, ou que se propõe a fazer, principalmente para a questão e aí eu vou mostrar para frente para vocês mais um pouco, o grande ativo ambiental de serviços ambientais que a gente tem elegível para receber um pagamento pelos serviços ambientais, e a pesquisa que tem que andar junto, que a gente tem um instituto que faz lá isso para a gente. Eu esqueci de dizer também, além de coordenador de sustentabilidade, eu também sou pecuarista, né? Tenho uma propriedade de pecuária em Goiás, e sou o primeiro a dizer, e falo em todas as minhas palestras, que a partir do momento em que alguém me propor um pagamento por serviço ambiental dentro da minha propriedade, na qual eu receba a mesma coisa, o mesmo rendimento que eu tenho na minha propriedade de pecuária, para prover o serviço ambiental, eu despejo, ponho na rua minhas vacas todas, para aderir a essa questão. Então, a gente já tem aí, na minha ideia, e na ideia eu acho que é uma ideia que eu queria colocar, um ponto de
de análise, de reflexão, no qual a gente pode inferir que o pagamento por serviços ambientais não é aquele pagamento de serviços ambientais que a gente ouvia falar aí há 4, 5, 6 anos atrás, onde se valorava a biodiversidade, também, onde se valoriza a produção de água, também, onde se valoriza a vegetação nativa, também. Não, o pagamento por serviços ambientais para a propriedade rural, ela pode partir do custo de oportunidade, né? Então, qual é o custo de oportunidade no qual eu abro mão da minha atividade econômica para que eu provenha serviço ambiental de qualidade, de quantidade, entendendo, e quem está se beneficiando desse serviço ambiental, entendendo que aquilo ele pode participar porque ele se beneficia daquilo, né? Então, já é um ponto que a gente pode trabalhar. Mas o que é que a gente, se a gente quer partir da premissa que a gente precisa responder as perguntas básicas, que são as perguntas, eu acho que quem acompanha já aí os outros projetos de lei que foram iniciados, principalmente na Câmara dos Deputados, e que prometiam, né, desenrolar essa questão do pagamento por serviços ambientais, é responder, né, o primeiro, né, o que é serviço ambiental e como valorar, né? Então, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Deu uma travadinha aqui. Então, o que são provedores de serviços ambientais, tá? São pessoas físicas ou jurídicas de direito público aprovado ou grupo familiar ou comunitário que, preenchidos critérios de elegibilidade, mantêm, recuperam ou melhoram as condições ambientais dos ecossistemas. Então, a gente tem que lembrar que serviço ecossistêmico ele provém, né, muitas das vezes, dentro da propriedade rural, de um serviço ambiental prestado. Então, se eu estou dentro da minha propriedade rural, se eu tenho a minha reserva legal, se eu tenho minha área de preservação permanente, minha área de uso restrito, ou qualquer outra área, qualquer outra ação que extrapole aquilo que é o mínimo necessário, inclusive o mínimo necessário. Eu preciso prover um serviço ambiental, certo? Serviço ambiental dentro da propriedade rural é aquele serviço que promove a conservação para o serviço ecossistêmico. Então, se eu estou produzindo água em quantidade e qualidade para a cidade, eu estou fazendo, que é o mais clássico dos serviços ambientais no Brasil, eu acho que é um dos únicos, é a provisão, né, a recuperação de nascente, a provisão de água, né? Então, você tem isso lá, lá em Extrema, né, em Minas Gerais, e alguns outros casos pontuais que a gente tem aí, que nos permite um serviço ambiental de produtor de água. Aqui também em Brasília, a gente tem o Pipiripau, que é uma região de produção de água, no qual a própria Agência Nacional de Águas remunera o produtor rural para que ele conserve suas APPs, principalmente de nascentes e de cursos d'água, para que ela possa prestar o serviço que é abastecimento urbano. Então, se a gente tem um serviço, e separando que é um serviço ambiental de um serviço ecossistêmico, nós precisamos saber que o serviço ecossistêmico não necessariamente é o valorado para ser o recebido, mas o serviço ambiental, que é aquele no qual eu mobilizo capital, mão de obra, qualquer outra ação ativa que permita a conservação desse serviço ecossistêmico, tá? Então, isso é uma das grandes discussões que está havendo dentro do Congresso Nacional, porque se a gente for valorar serviço ecossistêmico em si, não há dinheiro que chegue, não vai sair do papel essa lei. Então, o projeto de lei 5028 e o artigo florestal, o projeto de lei ele já trata algumas ações e já propõe algumas ações, que é o projeto de lei que está em discussão, inclusive com audiências públicas abertas no Senado Federal, na Comissão Nacional do Meio Ambiente, na Comissão Nacional de Meio Ambiente do Senado Federal, que traz esse projeto de lei e é o projeto
projeto de lei hoje que está, são várias iniciativas, mas é o que está mais na ponta aí para ser aprovado, né? Então, ele diz, né, que o projeto de lei, né, que atividades individuais ou coletivas que favoreçam a manutenção, a recuperação ou melhoria dos serviços ecossistêmicos. Então, você vê que são dois conceitos diferentes, serviço ambiental e serviços ecossistêmicos, né? Então, ele diz que a atividade que permite um serviço ecossistêmico. Para nós, como produtores rurais e proprietários rurais, é um conceito que eu entendo que nos atende bem, certo? Ele nos atende bem. No entanto, o serviço ambiental, ele já existe em lei, né? Então, o Código Florestal, Lei 12.651 de 2012, ele no seu artigo 40, ele já previa ações de pagamento de serviços ambientais, e ela caracteriza como pagamento ou incentivo a serviços ambientais, uma retribuição monetária ou não às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais, tais como isolada ou cumulativamente. Eu vou entrar embaixo. Então, quer dizer, o Código Florestal, no seu artigo 40, e devido ao objeto do Código Florestal, que trata de ações incide sobre cobertura de vegetação nativa, mas não tão somente a cobertura, todas as atividades, porque o Código Florestal, quando ele é reeditado na 12.651, ele diz que o objeto do código não é só proteção de vegetação nativa, mas a conciliação de proteção de vegetação nativa com produção. E serviço ambiental é uma produção. Serviço ambiental é um serviço, é um produto prestado que precisa ser remunerado. Vamos lá. O que se refere? Aqui se refere esses serviços ambientais no Código Florestal. Então, ele se refere a serviços que são de provisão, né? O que são serviços ecossistêmicos, serviços ambientais, ou seja, aqueles para que haja um serviço e a garantia do serviço ecossistêmico. São serviços, podem ser serviços de produção, de provisão, e aí eu vou botar rapidamente, né? Fornecem bens ou produtos ambientais utilizados para o ser humano para consumo ou comercialização, como água, alimentos, madeiras, fibras e extratos. Isso aqui é propriedade rural, certo? Serviços de suporte, que mantêm a perenidade de vida na terra, como ciclagem de nutrientes, decomposição de resíduos, produção e manutenção, renovação, fertilidade do solo, polinização, desperdição de semente, papapá. Tudo isso acontece aonde? Unidade de conservação terra indígena e, em grande parte, como eu vou mostrar para vocês lá embaixo, até mais do que unidade de conservação e terras indígenas juntos, a propriedade privada. Serviços de regulação, que concorrem com a manutenção e estabilidade de processos ecossistêmicos, sequestro de carbono, programa ABC, plano ABC. Purificação de ar, também. Moderação de eventos climáticos extremos, objeto do programa ABC. Manutenção de equilíbrio do ciclo ecológico, ABC. Minimização de enchentes, secas, controle de processos críticos, erosão e deslizamento de encostas, obrigação do produtor rural. E outros serviços culturais que, apesar de importantes, também eles não são diretamente providos pela atividade agropecuária como um todo. No Código Florestal, artigo 40, o sequestro e a conservação, manutenção do aumento de estoque e diminuição do fluxo de carbono, ABC. Conservação da ABC não, é Código Florestal e ABC, né, na verdade. Conservação de biodiversidade, conservação de água, serviço hídrico, regulação do clima, conservação e melhoramento do solo, propriedade rural, manutenção de APPs e reserva legal de seu uso restrito. Ou seja, o Código Florestal, ele prevê que o serviço ambiental pode sim prover de áreas protegidas, APP, reserva legal, áreas de uso restrito. Então, até porque, que nem eu falei no começo, a reserva legal e a APP sozinha dentro de uma propriedade rural, não contando com a manutenção, com a vigilância, com o combate a incêndio, com o combate à caça ilegal, ela é
alvo fácil de depredação. Então, o produtor rural, sim, tem um custo que merece ser reconhecido e remunerado para áreas, não só aquelas a mais do que as áreas exigidas no Código Florestal, mas também as áreas de APP e reserva legal. Está lá previsto no Código, não fui eu que falei, está lá, em cima de um levantamento bibliográfico do que se prevê para o serviço ambiental, ele está previsto lá, certo? Então, aqui. Então, quais são nossas estratégias? O que a gente pensa, nós como técnicos da CNA, nós como técnicos que discute essa área de pagamentos por serviços ambientais, quais são os fatores geradores do PCA? Que é a primeira pergunta que a gente ficou, e por isso que até hoje o pagamento por serviços ambientais não se desenrolou e se consolidou numa lei fácil de ser votada e fácil de ter um consenso. Então, o primeiro dele, né? Como identificar e valorar o pagamento por serviços ambientais. Qual é o fator gerador? Qual que é o serviço ecossistêmico? Então, a gente divide em restauração, e as boas práticas produtivas, né? Como conservação da vegetação nativa, eu acho que a gente nem tem muito o que falar. Acho que apareceu uma mensagem aí, acho que tá todo mundo me ouvindo, né? Se não tiver, é só levantar o dedo aí. Então, como preservação de vegetação nativa, a gente nem precisa ir muito longe. Estudo da Embrapa, no qual 66,3% do Brasil encontra-se em vegetação nativa, aquela mesma encontrada pelo Cabral em 1500, sendo um grande diferencial competitivo para a atividade agropecuária brasileira, em cima do que se conservou da vegetação nativa como nenhum outro país no mundo em números absolutos, certo? Por que eu digo números absolutos? Porque se você for pegar alguns países da América Central, por exemplo, eles proporcionalmente podem até ter mais vegetação nativa que o Brasil. Mas em números absolutos, nós, com a biodiversidade que a gente tem, somos nós, a Rússia, um pouco da Austrália, mas nada comparado com serviços ecossistêmicos prestados, como uma Amazônia, um Cerrado, uma Mata Atlântica e como Por que eu falo que isso aqui é importante a gente saber como um número geral de Brasil? Porque dentro deste número, a ideia nossa não é entender que a gente precisa receber por todo isso. Isso é gigante, né? Muito maior que muitos países. São esses 66,3%, equivale a todos os países da União Europeia, mais 3 vezes a Noruega. Tá? Essa é a estatística da própria Embrapa. A gente não precisa, e a ideia nossa é que a gente não precisa receber por isso em dinheiro, né? Se vierem ações para controle, incentivo, manutenção, ótimo, precisamos também desse recurso, não podemos abrir mão desse recurso. Mas o reconhecimento deste número como diferencial competitivo na hora da exportação dos nossos produtos agropecuários já é um serviço ambiental, um pagamento por um serviço ambiental prestado. A conquista de novos mercados e a competição, quando você tem um custo de produção igual, para que um custo de venda igual, para que os outros países, a título de reconhecimento desse serviço ambiental prestado, façam a escolha de nós brasileiros como os produtores de carne mais sustentáveis do mundo. Então, serviço ambiental não é, como está lá em cima, só remunerado ou não. Ele, quando no caso de não, aqui tem um fator muito forte para que isso seja trabalhado. Passando aqui. Deixa eu ver. Da mesma forma, né, como a gente tem uma exigência legal, e por isso que a gente não pode abrir mão do que está escrito na nossa própria legislação, de que a APP
reserva legais e a APP reserva legal também ela é elegível para pagamento de serviço ambiental. Um diferencial, como eu falei lá em cima, competitivo muito grande, é esse que aparece na tela, dizendo que a gente tem uma APP, uma necessidade de conservação, não estou dizendo que é mais importante ou é menos importante, 500 metros ou 5 metros, ou não, ou lugares que até não têm exigência de APP reserva legal, eu estou dizendo que isso é um diferencial competitivo também para a atividade agropecuária brasileira e que também nos custa um serviço ambiental do qual a gente não consegue ser reconhecido. E da onde vem isso? Quais são os outros ativos? Lembra que a gente está na primeira proposta, né? Como valorar, né? E o que é um serviço ambiental? Quais são os nossos ativos ambientais a serem elegíveis como serviço ambiental? Então, o cadastro ambiental rural, ele veio, né? O maior cadastro mundial que mostra, né, a cobertura do solo, nos proporcionou entender, né, entender a cobertura do solo brasileiro e o que está onde, o que é de quem, certo? Então, o produtor rural, ao aderir ao cadastro ambiental rural, ele deu endereço. Hoje, o produtor rural brasileiro tem endereço, né? Então, se acontece um desmatamento ilegal, se acontece um desmatamento legal, se acontece um uso qualquer de solo, qualquer que ele seja, o produtor rural já tem um endereço. É só ir lá no CAR e falar, foi aqui que houve uso alternativo de solo, desmatamento. Então, aqui é o produtor rural. É só clicar lá em cima, qualquer um pode entrar na plataforma do CAR, o SICAR, e entrar lá e acessar qualquer uma das... Não aparece o nome do produtor, nem o CPF, porque isso é uma questão de fiscalização, mas ele é um endereço no qual o produtor rural está lá provendo serviço ambiental, sabe onde está, responsável por todas as suas obrigações legais e também potencial recebedor de todos os ativos ambientais que por acaso ele venha a ter aquela propriedade. Então, a gente tem 282 milhões de hectares em vegetação nativa, né, declarados dentro do cadastro, faltando a avaliação final do cadastro, que vai se encerrar aí. O cadastro ambiental não se encerra, mas a gente precisa que ele seja avaliado, porque como ele é declaratório, ele precisa ser avaliado. Mas, se a gente cruzar esses dados com os dados da Embrapa de vegetação nativa, a gente tem uma coincidência, né? A gente tem uma ação muito grande, mostrando que existe, sim, muito ativo ambiental dentro da propriedade passível de serviço de pagamento por serviço ambiental. Tá? Se de um lado a gente falou pela questão do primeiro pilar, que é a conservação da vegetação nativa e regeneração da vegetação nativa, é através do pagamento de serviços ambientais para as outras ações que a gente tem um ativo ambiental muito grande em APP, reserva legal, vegetação nativa. Por outro lado, nós investimos também em atividades agropecuárias que permitiram um grande aumento na produção e na produtividade, sem, no entanto, não aumentar substancialmente a área utilizada, né? Então, se o Brasil fez um investimento sério na verticalização da produção, a gente pode inferir que esse não avanço sobre novas áreas, ele permitiu que a gente criasse uma poupança agrícola, né? Então, essas áreas, ao produzirem mais no mesmo espaço, para que se garantisse a segurança alimentar, e olha que a gente está falando de um país que há 30, 40 anos atrás importava alimentos, nem era autossuficiente em alimentos. Então, se a gente trabalha nessa ação e mostrar também, não é a questão de remunerar isso, mas é mostrar que houve um grande investimento no uso efetivo dos recursos naturais, o uso mais eficiente dos recursos naturais, para que a gente produzisse mais no mesmo espaço, evitando um novo avanço. Isso é um serviço ambiental prestado também. Se a gente está falando aqui de agricultura, também podemos falar aqui de pecuária, né? Então, a pecuária também
teve um avanço, né, uma eficiência produtiva muito grande, né? Então, você vê que o rebanho também, houve uma diminuição do rebanho, quer dizer, um aumento do rebanho, desculpa, com uma diminuição substancial da área de pastagem, né? Ou por substituição por agricultura ou por outra, ou por uso mais efetivo, né? Isso aqui a gente falando de cabeças, né? Rebanho por área. Ou, né, a questão de cabeças por hectare, né, a taxa de lotação por hectare também. Então, houve, né, nos últimos anos, um grande aumento, né, na taxa de ocupação, com uma diminuição de pastagem, né? E isso, falando grossamente, se a gente estava falando da poupança agrícola da agricultura, nós também vamos falar da poupança agrícola da pecuária, né? Então, se a gente ouve no mesmo prazo que a gente fez da agricultura, só para não se perder, se a gente teve 280% mais de produtividade em apenas 35% de área, a gente poupou cerca de 292 milhões de hectares, né, que é mais do que a área que a gente já usa. Se a gente tivesse que produzir a mesma pecuária, produzir a mesma coisa que produzimos hoje, com a tecnologia de 40 anos atrás, com a pastagem de 40 anos atrás, com a lotação de 40 anos atrás, a gente teria aí que ter mais 457, hoje a gente teria 457 milhões de hectares em pastagem no Brasil, que também é um efeito poupa, por isso que a gente fala que as atividades que incentivem o uso eficiente das atividades agropecuárias também deve ser considerado serviço ambiental, mais uma vez, não lembrando que não precisa ser remuneração direta, mas outras vantagens de crédito, de tributária, vantagem competitiva que nos permita conquistar novos mercados e entendendo isso como um serviço ambiental prestado. Deixa eu me achar aqui. Desculpa meu computador, de vez em quando acho que a internet dá uma travadinha. Tá? Não vou entrar aqui muito nesse assunto também, se a gente estava falando também da diminuição, né, da área desmatada no Brasil, tanto faz na Amazônia quanto no Cerrado, que eu vou botar mais abaixo. Então, houve também a iniciativa do país como um todo de reduzir as taxas de desmatamento, apesar de um leve aumento aí nos últimos anos. A gente já tem cerca de 50% dos 80% que foi prometido como redução, e também ela é uma forma de serviço ambiental prestado. Por quê? Porque depois vocês vão ver lá embaixo, uma das propostas nossas é o acerto do artigo 6º do Acordo de Paris, para que a gente receba também isso como serviço ambiental. Mas é importante ter essa ideia agora de que houve uma redução nos desmatamentos, tanto na Amazônia, quanto no Cerrado, né? O Cerrado também muito mais à frente, né? Dos 40% prometido, nós temos aí cerca de 60% do Cerrado já reduzido o desmatamento, de forma que houve um grande avanço e uma compatibilização, uma melhoria, verticalização da produção que evitou a abertura de novas áreas, né? Se a gente for fazer um comparativo, e aí voltando àquela questão, né, o que é serviço ambiental? Somos nós que temos 66,3% da propriedade sob vegetação nativa, dos quais 25,6% está dentro da propriedade rural, e aqui aleatoriamente, um dos nossos grandes concorrentes de produção, no caso nosso aqui, que a gente está falando, de pecuária, de produção de carne, um país que explora 70%, sendo que quase nada ou nada é dentro de propriedade privada, eles têm grandes bolsões de unidades de conservação, mas não existe a obrigação da produção rural, do particular, promover a conservação e um serviço ambiental qualquer que seja embutido no seu produto.
ao contrário do Brasil, que tem cerca de 25,6%. Então, a ideia de eu passar por esses números é para entender que a gente tem um ativo ambiental muito grande. Deixa eu só destravar aqui. Se a gente tem aí, mais uma vez, se a gente tem todas aquelas ações que tratam, né, de conservação e recuperação da vegetação nativa, a gente tem também, como eu falei para vocês antes, um forte investimento em produções com sustentabilidade, tecnologias de baixa emissão de carbono e tudo. Mais uma vez, e batendo naquela tecla, tirar da cabeça, porque muitas vezes a gente tem na cabeça que pagamento por serviço ambiental é uma remuneração direta ao produtor. Se a gente consegue importar novas tecnologias, se a gente consegue receber novos maquinários, receber novas iniciativas, né, no qual a atividade agropecuária em si também se fortalece quanto à sua sustentabilidade, também é um serviço ambiental prestado. A gente tem que lembrar que um ILPF não é uma coisa tão simples de se implantar dentro da propriedade. E todas essas outras tecnologias também são tecnologias que demandam assistência técnica, financiamento, maquinário, conhecimento. Então, tudo isso aqui ele pode ser trazido ao Brasil, na sua grande maioria de produtores rurais que não têm acesso a essa tecnologia, como um serviço ambiental também. Então, a pessoa recebe essa tecnologia, recebe esse financiamento, recebe esse incentivo como um serviço ambiental prestado que vai fazer um pouquinho mais para frente à medida que essas tecnologias são implantadas. Deixa eu andar mais rápido também, senão eu vou tomar o tempo todo. E para mostrar, né, como a gente trabalhou também rapidamente, né, é serviço ambiental prestado ou não? Do nosso objetivo já, ainda no primeiro período de Acordo de Mudanças Climáticas, como metas voluntárias, que agora passarão a ser as conhecidas NDCs, né, essas contribuições nacionalmente determinadas. A pastagem, das propostas que a gente fez, ela já foi 70% cumprida em área e 62% cumprida em mitigação, serviço ambiental prestado. Da mesma forma, tratamento de dejetos também, dos 4,4 milhões de metros cúbicos do qual nós nos comprometemos a fazer, 103% já está cumprido. A gente já cumpriu mais do que a gente se propôs a fazer. No geral, e aí somado com as outras tecnologias do ABC, nós temos 77% daquelas tecnologias já implantadas em campo, né? Das quais 105% da nossa meta voluntária prevista para o primeiro período de acordo, ela já está cumprida. Isso é serviço ambiental. Aqui, rapidamente também, intensificar é a solução, né? Então, a gente tem aqui, não vou me deter muito nesse quadro por causa do tempo, que eu acho que o mais importante está mais lá para baixo um pouco, mas essa apresentação vai ficar à disposição. Intensificar é a solução. Serviço ambiental também. À medida que eu faço um manejo, incorporo tecnologias, ações, financiamentos provindos do serviço ambiental prestado, eu consigo um balanço de emissões da minha produção de pecuária muito mais efetivo. Isso é serviço ambiental. Também são tecnologias que são elegíveis como serviço ambiental, né? Então, aí, juntando tudo isso, né, se eu ofereci para vocês o leque, né, do que a gente entende, claro que é muito maior que isso,
mas esse é o leque de serviços ambientais e serviços ecossistêmicos prestados, né? Então, como trazer isso para que vire uma mercadoria, uma ação, qualquer coisa que seja, deixa eu só ver aqui, que seja, acho que eu voltei, desculpa. Qualquer uma dessas ações que sejam negociáveis e sejam elegíveis a serviços ambientais, ela precisa ser, precisa que isso tenha uma regra, entre num jogo, né? Que tenha uma normatização que permita criar um mercado entre provedores e pagadores, né? Servidores de serviços ambientais e beneficiados do serviço ambiental. Então, a gente precisa que o artigo, o projeto de lei, o artigo Código Florestal, definam que o pagamento, e aí sim, não serviço ambiental, o pagamento por serviços ambientais seja uma transação contratual de natureza voluntária, primeira coisa, mediante a qual um pagador de serviços ambientais, aquele que se beneficia daquele, transfere a um provedor desses serviços recursos financeiros ou outra forma de remuneração, incentivo, aí eu não vou numerar de novo, mas é tudo aquilo que eu falei. Incorporação de tecnologia, assistência técnica, financiamento, tudo aquilo, financeiros ou não, nas condições acertadas e respeitadas em condições legais e regulamentares pertinentes. Isso aqui é o que a gente precisa, e esse é o grande, são 5 ações que são grandes desafios para que a lei se assente no papel e não vire uma letra morta ao ser promulgada. Então, separando, né, os serviços ecossistêmicos dos serviços ambientais, isso aqui é um conceito, também não vou me deter muito aqui, né, no qual o serviço ambiental, ele tem o conceito de ser uma economia de mercado. Ele precisa ser uma economia de mercado. Ele precisa que haja regras claras para que aquilo gere demanda. Gerando demanda, ele gera compra e o mercado, compra e venda, que gera, né, a produção, incentiva a produção. Então, aqui, um professor, né, o professor Jorge Madeira, da UNB, que define o mercado de serviços ambientais como um mercado como qualquer outro, na qual se valora, se disputa e se coloca no mercado uma ação que gere uma demanda e que, por consequência, gere uma produção. A questão, isso que eu já falei, a diferença do que é serviços ambientais, do que é serviços ecossistêmicos, né? Então, serviço ecossistêmico a gente já presta, né? Entendo reserva legal e APP reserva legal. O serviço ambiental é aquele com o qual eu garanto que aquele serviço ecossistêmico se perpetue durante um contrato, um tempo, um período e uma ação. Então, já chegando para o final da apresentação, né? Qual é a realidade do PSA hoje, né? Diante de tudo isso, quer dizer, a gente tem muito ativo e tem pouca demanda. Todo mundo quer que haja o serviço ecossistêmico provido pelo serviço ambiental, mas isso é uma obrigação do produtor, entende-se como uma obrigação do proprietário rural. Então, a gente tem, e muito se fala sobre pagamento de serviços ambientais, na existência de recursos que podem pagar pela conservação de vegetação nativa, restauração e conservação de água, dentre outros atributos. Então, a gente tem aí diversas iniciativas na qual se criou um mercado potencial muito grande, uma expectativa muito grande para aqueles que provêm, que existem, que contam com o apoio daqueles que se beneficiam e acham bonito isso, mas que não estão dispostos a pagar por aquilo.
Então, a ideia é que a gente equalize isso, né? Então, se existe aquela obrigação, existe também, por um outro lado, a outra mão, sistemas de manutenção desse serviço, né? Então, os casos no Brasil hoje, envolvendo áreas privadas, são quase exclusivamente de água, que é como o caso do Programa Produtor Rural de Água e Extrema, né? Na Convenção do Clima e no Fundo Verde para o Clima, há projetos de RED+, e potenciais projetos para promover a NDC de outros países. Como vincular isso à PCA é um desafio enorme, né? Então, existem fundos? Existem, né? Como? Esse é um dos desafios, por isso que a gente entrou na realidade. Como linkar estas ações, que são ações de fundos que têm objetivos que não são esses que contemplam a realidade brasileira, em fundos que passam a entender a realidade brasileira e passam a financiar e pagar por eles, né? É um outro desafio muito grande. O Código Florestal, o 41, né, que cria o programa de incentivo e adoção da tecnologia boas práticas que concilia a produtividade agropecuária no Brasil, né? Então, um instrumento a gente já tem, precisamos desenvolver os outros. E, apesar dos produtores prestarem serviço ambiental, não existe política, mecanismos amplos que viabilizem formas de PSA para atividades determinadas dentro da propriedade rural. Então, na verdade, é um pouquinho de tudo aquilo que eu falei, um resumo de tudo aquilo que eu falei mais para cima. Mas a gente não vai ficar só no problema, né? Como é que a gente pode resolver tudo isso, né? Agora eu preciso de vocês, né? Nós precisamos de vocês ou nós precisamos de nós, né? Nós precisamos sentar, resolver, propor para que isso seja um mercado, e como a gente colocou lá em cima, conforme a citação do professor da UNB, a gente precisa que isso vire uma economia de mercado que funcione com pouca intervenção governamental e com mínimo de intervenção governamental, e que haja um aquecimento, né, de um mercado que rode sozinho, né? Então, diante de toda essa ação, temos grandes ativos ambientais, nós temos grandes provedores ambientais, nós já sabemos o que é serviço ambiental, nós precisamos valorar o que é esse serviço ambiental, da onde vem o recurso, que é daquele do começo da apresentação, o terceiro tripé. Então, o primeiro dele é a regulamentação do artigo 41 do Código Florestal, né? Que é aquele que eu falei por cima. Vamos regulamentar o Código Florestal, fazer com que a gente crie ações no qual o serviço ambiental, incluindo a APP Reserva Legal, porque é Código Florestal e está lá dentro, ele é um ativo ambiental negociável, um serviço ecossistema e ambiental negociável. O outro é o GCF, também, que a gente vem estudando ele, que nos permite proposições, né, de um recurso de 5,2 bilhões, com 84 entidades acreditadas, 277 milhões de pessoas impactadas em 27 países na América do Latino e Caribe. Então, os países que são elegíveis são os integrantes do NFCCC, somos nós, entidades brasileiras, a Caixa e o Funbil, que executam, né? A gente pode mandar para a Secretaria de Assuntos Internacionais os instrumentos através de doações, empréstimos, garantias, investimentos, recursos e acesso diretos a projetos submetidos à atividade. Então, a gente pode submeter isso como país, não como setor, né? Então, isso a gente precisa do governo. A gente precisa que o governo submeta ações que promovam o pagamento por serviços ambientais dentro de propriedade rural, pecuária, agricultura e LPF, qualquer um deles, desde que o projeto tenha. Então, a gente precisa, primeira coisa, nos mobilizar como setor e exigir que o governo acesse e faça projeto para acessar esses recursos. GCF está aí, 5,2 bilhões de dólares disponíveis, né? Dentro desses eixos estratégicos, né, o próprio GCF, em agricultura e floresta, ele prevê restauração, conservação e reflorestamento. Ele prevê agricultura de baixa emissão de carbono e adaptação no setor produtivo, dentro da nossa área. Então, é um projeto que falta, e aí o primeiro ponto, o primeiro nó que a gente precisa desatar é
a pressão ou a convencimento, desculpa, não é pressão, convencimento do setor público brasileiro, do governo, para que a gente integre projetos no sentido de contrair verbas do GCF. Já estou acabando. Bem rapidamente agora. Se o computador ajudar. Né? O outro, artigo 6º do Acordo de Paris, também, no qual nós temos o Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável, o conhecido e antigo MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, no qual nós temos ações intra-países, no qual se financiam ações do qual o pagamento por serviços ambientais será muito bem-vindo. Isso aqui está pendente, né, porque esse artigo foi o artigo que ficou pendente na última COP Clima, a questão de como fazer esse mecanismo funcionar. Quais são as regras desse mercado de carbono, né? Então, a APP serve, reserva legal serve, eu estou lá cumprindo minhas áreas de ABC e diminuindo minhas emissões, isso serve? Deveria servir, né? Então, a gente precisa estar muito atento. Primeiro nó, o governo GCF. Segundo nó, a própria questão da elegibilidade do artigo 41, né? Do Código Florestal. E terceiro tripé, que é o terceiro nó, a questão de atuar diretamente nas negociações do mercado de carbono para que o serviço ambiental seja passível de integrar o mercado de carbono. Porque senão, todo esse nosso ativo ambiental que nós fizemos nos últimos 40 anos, e esse que eu mostrei lá para cima, eles cairão por terra e a gente não vai conseguir uma remuneração por esse serviço ambiental prestado. Né? Só agora em contexto internacional, isso é o que o Brasil pede, isso é o que aparece nas mídias dizendo, pô, o Brasil está chorando, né? Os produtores rurais choram porque eles querem receber por aquilo que é obrigação deles. Não é só nós, não somos só nós que temos essa vontade de ser reconhecido como provedor de serviços ambientais. Os principais produtos públicos, alguns deles que a gente listou aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, na União Europeia, como exemplo do que a gente pode implantar aqui em cima de... né? Então, aqui, por exemplo, nos Estados Unidos... Espera um pouquinho que travou. Nos Estados Unidos, você tem programa de conservação, também não vou me deter muito, acho que eu já até passei do meu horário. A gente tem programa Set-Aside, né, no qual se paga para o produtor rural, né, como no último Farm Bill, né, um orçamento de 66 bilhões de dólares para não produzir, certo? Para incentivos financeiros para adoção de práticas conservacionistas e retirada de terras por período de tempo, né? Baseado em questões de recuperação de solo, recuperação de biodiversidade. Então, quer dizer, 66 bilhões de dólares já nos ajudava bem no caso de serviços ambientais no Brasil, né? No caso, essa apresentação ela vai ficar disponível, né? Para depois, se alguém quiser tirar uma dúvida. Mas se a gente for quantificar aqui quanto se paga nos Estados Unidos por acre, né? 82 dólares por acre para serviços ambientais prestados dentro da propriedade rural, tanto faz na questão de incorporação de tecnologias menos emissoras, como o set-aside, né, ou deixar de usar a terra por um período qualquer, com projeção para 2028 de mais de 82, não, até mais, né, 85... 70, mais ou menos 82, em média, de 2019 a 2029, cada produtor rural recebe 82 dólares por acre. Eu tinha feito essa conta, agora eu não lembro de cabeça aqui quanto que dá por hectare, mas é mais que isso, o acre é menor do que o hectare, certo?
acho que é 2,4%. Então, dá mais ou menos 160, um pouquinho mais, de 160 a 180 dólares por hectare por ano, né? Então, existe, sim, programas de pagamento de serviços ambientais dos nossos concorrentes, no qual a pessoa abre mão de utilizar a terra e recebe por aquilo. No caso da União Europeia, né, esse aqui é o mesmo, né, é a propaganda, né, do Serviço de Conservação, Programa de Reserva e Conservação, no qual você também recebe por ter APP, recebe por ter reserva legal, certo? E entra naqueles 66 bilhões de dólares. Eu estou me encaminhando para o final, agora eu juro. No caso da União Europeia, também, né, a ajuda é calculada com base na renda perdida, custos adicionais, incentivos financeiros necessários para encorajar a adesão a investimentos não produtivos pelo proprietário. Existe um teto de pagamento, né? Então, se você adota só práticas só boas práticas agrícolas, você tem uma renda de 2 bilhões de euros sendo distribuídos na Europa esse ano passado, para ações de serviços ambientais para propriedades rurais. Né? Aqui também, quais são os objetivos mais propriamente. Eu acho que esse é o... Segurança jurídica, primeiro de tudo, né? Se a gente tem todo esse mercado, se a gente tem todo esse potencial, a gente precisa de segurança jurídica, né? Então, a gente precisa atender, e aí eu já fiz até um comentário aí do projeto de lei, né? Precisa atender a questão de remuneração de APPs e reserva legal. O setor acha que, como previsto no Código Florestal e como nossos concorrentes, APP e reserva legal, que tem um custo ambiental ao produtor rural, precisa ser remunerado, claro, de formas diferentes, que sejam baseados em evidências científicas claras e consensuais, que os serviços ambientais a serem prestados sejam claramente definidos e valorados, seus contratos e pagamentos sejam flexíveis, contínuos e abertos, porque é uma transação voluntária lá desde o começo, seus custos de transação não excedam os benefícios fiscais, isso é uma coisa séria. Carbono, que é um serviço ambiental, não pode ser taxação, né? A gente não pode criar uma obrigação para que o serviço ambiental o compense, certo? Porque senão vai ficar uma coisa pela outra, não sai serviço ambiental nenhum, a gente mata o mercado, ele morre antes de nascer, né? Múltiplas fontes de receitas que forneçam fluxo contínuo de recursos de compensação, cumprimento das metas e mudanças no uso da terra e prestação de serviços sejam rigorosamente monitorados, o mercado precisa ter credibilidade, sejam flexíveis o suficiente para permitir os ajustes, melhorar sua eficácia e eficiência para se adaptar às mudanças de condições, incentive a adoção de tecnologias ABC como objetivo, fomente o PSA como diferencial competitivo na questão das modalidades, como eu falei para vocês, e que a assistência técnica elas tem um papel muito forte, técnica e gerencial tem um papel muito forte na manutenção desses serviços ambientais para que ele vire um negócio, para que ele vire um mercado, e para que ele tenha custo, seja avaliado e que ele seja claramente definido. Desculpa por me alongar, é um assunto que já vem há muito tempo que a gente já vem trabalhando. Ainda existem muitos nós e muitos pontos, como eu deixei aí na apresentação, a serem discutidos, mas eu acredito que a gente tem caminhado muito, né, nos últimos anos e a gente precisa caminhar ainda muito mais. Se o setor produtivo não estiver presente nessas ações, se o setor produtivo não cobrar o legislativo, não cobrar o executivo, este tesouro ambiental, esse ativo ambiental muito grande, ele vai ficar na mão de alguém ou um custo para nós. Então, eu deixo essa reflexão para vocês e fico aí aberto a qualquer pergunta. Muito obrigado. Obrigada, Nelson. Eu vou facilitar aqui as perguntas. Pessoal, quem tiver mais pergunta pode colocar no chat. Eu vou seguindo uma ordem aqui para facilitar para o Nelson. Nelson, uma pergunta, acho que mais rápida aqui para você. A validação do CAR é mandatória para assegurar qualquer mecanismo de PSA? Sem dúvida.
sem dúvida. O CAR, a gente não tem nada a esconder do CAR, né, na verdade, né? O produtor rural que fez o CAR, que aderiu, né, e foi lá e declarou, ele não tem nada a esconder para fins de definição de ativo ambiental, né? Do ativo real e ativo ambiental que ele tem. Então, eu acho que o CAR é o instrumento, é a base para o pagamento por serviços ambientais, não só para a questão de valorar, quantificar e definir qual o serviço ambiental prestado, mas também para o monitoramento, porque se eu não tenho monitoramento daquilo que eu fiz, eu perco credibilidade daquilo que eu estou vendendo. Então, o cadastro ambiental rural, sim, e a análise do cadastro ambiental rural é sim, desde que ele não seja impeditivo de se fazer. Então, se o Estado demorar mais 10 anos para fazer, que a gente ache alternativa para até lá a gente tenha, não tire esse produtor do mercado, mas que ele precisa ser analisado, precisa sim. Tá, legal. Aí a gente tem uma pergunta aqui sobre ILPF, dizendo que é complexo, né, o ILPF, onde a transferência de tecnologia e falta de mão de obra capacitada e os altos níveis de investimento são gargalos para a adoção, né, dessa política de ILPF. Não seria... Aí a pergunta é assim, não seria interessante desenhar um PSA específico para estimular a expansão de ILPF no Brasil? Eu acho que o PSA ele é um mercado só complexo, tá? Não adianta a gente individualizar, desenhar, claro que dentro do PSA geral, do pagamento, Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, haverão diversas metodologias, valorações, pagamentos, negociações. Isso a gente não pode engessar para que a realidade que a gente tem no Centro-Sul não tenha no Norte e a gente tire do mercado alguém que tem um ativo ambiental muito grande. Eu acho que dentro do PSA a gente tem que ter ações, como foi a questão do mercado de carbono, as primeiras rodadas de mercado de carbono, que nos foi um exemplo muito grande de que se a gente ingessa muito, a gente perde mercado. Foi o caso para nós de não conseguir aderir ao mecanismo de desenvolvimento limpo das nossas florestas. Por quê? Porque você tinha um protocolo, você tinha que fazer, me fugiu a palavra aqui, como é que fala? Uma metodologia específica para aquilo que nem todo mundo entendia, nem todo mundo negociava, não dava uma segurança à negociação e acabou todo mundo morrendo da praia e não conseguindo negociar. Então, a gente precisa ter, sim, mecanismos claros para cada atividade. O ILPF, ele é uma atividade complexa, né? Então, é muito mais fácil um agricultor adotar o ILPF do que um pecuarista, porque o pecuarista vai ter que comprar trator para fazer a lavoura, vai ter que comprar viveiro ou muda de viveiro para fazer a floresta. Então, quer dizer, o agricultor, ele tem uma facilidade muito maior para fazer isso, muito mais recursos para fazer isso. E a gente quer o pecuarista nessa, né? E o pecuarista, ele é muito mais resistente, porque exige muito mais investimento em ILPF, mas nada que a gente não possa botar numa metodologia e ser elegível com assistência técnica, com financiamento, com trator. Isso pode ser um serviço ambiental. Prover e proporcionar ao pecuarista a integrar o ILPF, com toda a dificuldade que ele tem, é um serviço ambiental para nós, para o pecuarista e para a sociedade, para quem compra como um todo. Legal, obrigada, Nelson. Eu esqueci de falar quem fez a pergunta. Essa pergunta do ILPF foi a Márcia Stanton, não sei se estou pronunciando certo. E a primeira pergunta sobre o CAR tinha sido da Daniela, que também tem uma outra questão, que é o seguinte, vou ler aqui para você. Segundo o estudo recente do Instituto Escolhas, a cadeia de pecuária tem um subsídio que chega a cerca de 79%, além de outro estudo mostrar a alta emissão de carbono, principalmente por meio de desmatamento. Diante desse cenário, há um questionamento sobre a real sustentabilidade do setor. Diante do que foi apresentado, como se justifica ou se defende o PSA, ou Serviço Ambiental ou Ecossistêmico, para aqueles que não possuem excedente de vegetação nativa?
Então, a resposta já está na própria pergunta. Vamos deixar essa pecuária que emite, essa pecuária que precisa desmatar, sem entrar no mérito legal ou não, a continuar ser uma pecuária que tenha balanço negativo, né? Então, o serviço ambiental e em cima do fiscalização, e aí volta às outras perguntas, eu tenho CAR, eu tenho produtor rural, tem endereço, ele está lá, ele tem que fazer a sua recuperação conforme o Código Florestal, porque ele aderiu ao CAR, mais cedo ou mais tarde. Essa pecuária que tem déficit de emissão, nós vamos deixar ela continuando tendo déficit de emissão, né? Nós precisamos dar alternativa a esse produtor rural, esse pecuarista, para que ele consiga acompanhar e trazer de volta a atividade dele, uma atividade que preste o serviço ambiental, que é a propriedade dele, porque senão ele vai conseguir continuar sendo cada dia mais predatório. Então, o serviço ambiental, por isso que eu falei que não precisa ser uma remuneração em dinheiro. Às vezes a gente tem essa ideia de que a reserva legal, APP, ou aquilo que eu tenho de excedente, eu vou receber em dinheiro. Não, ele vai receber em assistência técnica, ele vai receber em ajuda financeira, ele vai receber trator, semente, ele vai receber uma pastagem melhor. E aí, a partir desta pastagem melhor, dessa melhoria de condições, que é uma provisão de serviço ambiental, porque ele está recuperando a APP, recuperando a reserva legal, é o start que ele precisa para entrar no ciclo de novo e ser positivo, né? Então, o serviço ambiental, ele também pode se prestar de maneira global a recuperar isso. Então, a gente acha, sim, que o produtor rural que está numa condição dessa, ele é elegível a pagamento de serviços ambientais, desde que ele cumpra aquele serviço ambiental a que ele se propôs a fazer, né? Então, o Código Florestal também diz que áreas em recuperação também são passíveis de pagamento por serviço ambiental. Claro que a gente não vai sair distribuindo dinheiro para todo lado, mas se ele tem uma proposta boa, nós precisamos, e esses são os principais alvos do serviço ambiental, porque é deles que a gente vai ver a média das emissões e da degradação da pastagem diminuir. Legal. Gente, podem continuar mandando pergunta. Tem mais uma aqui da Dani, que assim, a CNA, a Dani testou do WWF. A CNA tem algum estudo de mecanismos que poderiam viabilizar esses pagamentos? E aí eu já vou juntar com a outra pergunta dela, se o GTPS poderia auxiliar nesses mecanismos, nesse processo? Perfeito. A gente tem um estudo, sim. A gente fez uma parceria com acho que vocês conhecem muito bem ele, o Rodrigo do AgroIcone, né? Nós estamos promovendo junto com ele estudos de captação de recursos para pagamento por serviços ambientais. Esses que eu sugeri aqui na minha palestra, na palestra eu falei muito rápido, mas a gente está se aprofundando em cada um deles para entender como conseguir esses recursos, né? Então, sim, a gente está estudando, a gente pode conversar, e até toda ajuda é bem-vinda na captação desses recursos e formas de como captá-lo. E sim, o GTPS é parceiro, nós fazemos parte de vocês aí do GTPS, o Ricardo participa, e a gente pode sim trazer essa discussão comum, fazer uma discussão comum, fazer um evento ou uma série de reuniões para ver como a gente pode ir desatando esses nós aí que a gente propôs, né? Legal, a gente dentro do GTPS, como o Caio falou no começo, a gente tem um grupo de trabalho que está estudando o PSA, né? Nelson participa também desse grupo, e a gente está tentando desenhar aí esses mecanismos. Não é uma coisa simples, mas é uma das entregas que a gente pretende tentar chegar aí até o final do ano. Não tenha dúvida que não é uma coisa simples, né? Sem dúvida. Mas eu acho que a gente tem que começar a construir pela oferta, né? Porque aí a gente construindo a oferta de ativos ambientais bem direitinho, bem desenhado, a demanda ela vem, né? Como a gente começa a desenhar isso? Captando aqueles recursos do GCF, Fundo Clima, algum fundo desses, que a gente consiga montar um boneco
um projeto piloto no qual a gente acerta tudo direitinho, começa a ofertar, e aí, começando a ofertar, a gente consegue ver quem quer comprar, né, esses serviços ambientais. Eu acho que a gente começa a estruturar daí. Legal. Ô, Nelson, você acha que a gente tem como se basear no modelo que a ANA construiu para os produtores de água e que já vem sendo aí, você até citou, mas já vem sendo um benchmarking aí para a gente? Sim, sem dúvida. A unidade de planejamento deles é outra, né? Eles usam as bacias hidrográficas. Mas, no caso da ANA, o recurso ela vem de pagamentos para o uso de recursos ambientais que vem da cobrança, né? Que é o grande fundo que a ANA está gerindo hoje. Eles têm mais de 400, 500 milhões de reais lá investidos esperando projetos. Então, a ANA pode ser uma grande parceira nesse caso, os comitês de bacia, aqueles que já têm agência de água e, portanto, fazem a cobrança, podem ser um grande provedor de serviços ambientais. Agora, a metodologia da ANA, o Devanir, né? Acho que eu não sei nem se ele está trabalhando com isso mais lá, mas o Devanir, que foi o pai de toda essa ação, ele pode nos dar um perfil, né? Mais acertado do qual é a metodologia que eles usam lá. Mas a metodologia deles lá é em cima de volume, de água ofertada e tal, que pode ser aperfeiçoado. É um projeto piloto, ele é pequeno, ele é importante, mas ele é pequeno ainda. Eu não vejo ele com vulto para se replicar em todas as áreas, mas as fontes, sim, a metodologia de captação deles, sim, que são os comitês de bacias, principalmente aqueles que já estão recebendo ou têm cobrança, né, pelo uso da água. Legal, obrigada. A gente não tem pergunta no chat, então eu estou te fazendo várias perguntas aqui, enquanto a gente tem mais 13 minutos, se alguém quiser fazer algum comentário, manda no chat, por favor. Andressa, estou vendo que você está aí, que trabalha com a gente no grupo de pagamento de serviços ambientais, se tiver alguma questão. O Ricardo, não sei se ainda está ou já saiu. Enfim, quem tiver questões, mandem aqui no chat, por favor. Bom, eu vou só adiantar, acho que eu já falei na apresentação. Essa apresentação o Ricardo, vou passar para o Ricardo, e ele vai disponibilizar para vocês aí, eu passo para você, Luísa, direto. Ela fica à disposição para vocês consultarem. Meus contatos estão no final da apresentação, podem me consultar também. E ideias também, né? Principalmente, né? Mais satisfatório do que tentar responder as dúvidas é receber sugestões, né? Para ver se a gente já está muito tempo debruçado em cima do assunto, às vezes alguma coisa que eu não vi, que a nossa equipe da CNA não viu, a gente consiga através da ajuda de vocês. Então, fica aberto aí para qualquer momento receber aí qualquer informação. Legal, obrigada. A gente também está gravando aqui, então vai estar disponível no YouTube do GTPS. Aí eu tenho mais uma pergunta, então, já que o pessoal está tímido. Apareceu uma pergunta aqui. Nelson, por favor, fale novamente sobre o impasse do MMA na COP sobre o PSA. O Caio Penido que está pedindo. Então, nós tivemos na última COP Clima, lá em Madrid, para dar apoio ao governo, principalmente, entre outras questões, a gente trabalha muito no protocolo Coronívia, que é o protocolo que trata da agricultura dentro da Conferência das Partes. Acho que nem todo mundo entende como é que funciona, né? O Acordo de Paris é um acordo, né? Você tem outros acordos satélites que subsidiam o Acordo do Clima. Entre eles, o Coronívia, que trata de agricultura, dentro do próprio Acordo de Paris, o artigo 6º, que trata da questão do mercado de carbono. O grande problema do mercado de carbono é que existe, como todo mercado, ele gera grandes recursos, grandes volumes de prestação de serviço e grandes mercadorias, né? Em volume e em recurso.
O que acontece é que os países desenvolvidos, né, os grandes países, mais precisamente lá a Europa, ela tem um grande receio que entre ao mercado, que adentre ao mercado de carbono, esse grande ativo ambiental que eu coloquei para vocês, né? Então, se for um mercado de carbono que a gente não abre mão, que ele contemple tudo aquilo que a gente faz, e foram esses grandes números que eu botei na minha apresentação, eles entendem que a gente vai derrubar o mercado como um todo, porque se você tem grande oferta de mercado de carbono, o preço vai lá para baixo, né? Então, para que uma indústria europeia vai compensar dentro da Europa se ela pode comprar carbono em abundância no Brasil e compensar por aqui, né? Então, isso desarticula um mercado de recuperação, um mercado de carbono que eles têm lá antigo, que funciona dentro da União Europeia e que circula um mercado já consolidado, mais ou menos consolidado, muito mais consolidado do que o global. Então, eles não abrem mão da definição dos pagamentos por serviços ambientais, dos prazos a partir do qual os serviços ambientais vêm sendo valorados, somados, e, principalmente, a questão da contagem dupla que eles falam, né? Então, quer dizer, se uma empresa que é obrigada a compensar na Europa, ela compensa aqui, eu estou compensando para ele, essa soma ela vai para eles e fica para nós, porque eu estou compensando aqui. Eles entendem isso como contagem dupla. Então, se eu estou dizendo, né, lá nas minhas NDCs, não, nas minhas metas, né, de 37, 43%, que eu estou reduzindo, por exemplo, 1% aqui, porque eu estou compensando a Europa, minha meta, que era de 37, tinha que ir para 38, porque eu estou compensando lá. Eles entendem isso como uma contagem dupla. Então, eles não abrem mão disso, certo? Então, se a gente for compensar ele aqui com um ativo florestal que a gente tem, por exemplo, a gente só vai ter metade do ativo, porque senão eles falam que é contagem dupla. E a gente não abre mão disso também. Então, este impasse de definir um mercado de carbono também, o que é elegível, o que não é elegível, se há contagem dupla ou não há contagem dupla, como vai ficar essa questão do mecanismo de desenvolvimento sustentável, que é esse mercado, a gente ainda vai ter que chegar no fim do ano, ainda existem mais uma rodada agora em julho, não sei se vai ter ainda agora com essa paralisação, mas essa rodada em julho, para tentar resolver essas pontas que estão sendo lá na mesa de negociação, para que a gente chegue no final do ano com um processo muito mais enxuto. Lembrando que como é que fala? As resoluções, as ações, resoluções não, porque não é obrigado, mas os artigos do Acordo de Paris, eles não são feitos por votação, eles só são feitos por consenso. Então, se não houver consenso, não há acordo. Legal. Obrigada, Nelson. Temos mais duas perguntas, uma do Marcelo, que eu já faço, e tem uma minha que eu ia fazer agora, antes do Caio, que é o seguinte: já foi discutido ou já existe alguma métrica para valorar os diferentes biomas? Tem em algum lugar já foi levantado essa questão, se os pagamentos por serviços ambientais vão ser diferentes em cada bioma? Por exemplo, você mostrou quanto está sendo pago por acre nos Estados Unidos, né? Então, como que, se alguém já pensou nessa métrica? Enfim. Não, a metodologia, ela ainda não tem, ainda não está, muito menos, a metodologia por atividade ainda não existe, muito menos por área, né, por região. A gente entende que é muito importante que haja essa diferenciação, mas ainda não pensamos como isso pode ser traduzido em medição, em RMV, né? A gente ainda não sabe como isso vai funcionar. Tá, ok. Aí o Marcelo Stabile, do IPAN, tem uma pergunta: se a CNA tem algum projeto trabalhando diretamente com o PSA. Aí ele colocou sem ser produtor de água. Na verdade, produtor de água é a ANA, né? Não a CNA que está trabalhando, certo?
Isso aí. A Ana, que as iniciativas que a gente tem notícia são as iniciativas do produtor de água, através da Agência Nacional de Água, e de prefeituras, que é o caso de Extrema, né, que produz água que vai abastecer São Paulo, né? Extrema em Minas Gerais, mas fica nas cabeceiras dos reservatórios de abastecimento público lá de São Paulo. Então, eles têm um acordo, acho que é a TNC que faz fazia pelo menos, né, até quando eu sei. A gente tem algumas pequenas iniciativas privadas para questões de extrativismo vegetal, mas nada que seja amplamente replicável, sabe? Então, a gente não está trabalhando isso diretamente, a gente está ainda na teoria de como propor isso e como isso viraria um mercado para a gente chegar nas pontas, né? Entendendo que a gente também não tem pernas para fazer isso, mas se a gente definir um arcabouço legal de mercado, as próprias demandantes vão começar a propor essas metodologias. Então, a gente vai falar de exploração de reserva legal, extrativismo dentro de reserva legal, qual é a metodologia? A gente vai falar de LPF, a Embrapa entra, qual é a metodologia? Então, a partir do momento que a gente tem um mercado consolidado e as regras claras, essas metodologias vão setorialmente aparecendo e sendo propostas. Legal, Nelson, obrigada. Bom, a gente não tem mais nenhuma pergunta. Gostaria de agradecer a participação de todos, perguntar se o Caio quer fazer alguma palavra final. Caio está no mudo. Peraí, tirei você do mudo. Gente, só agradecer a todo mundo, muito bacana aí, acho que tinham 24 pessoas, né, um tema super atual aí. Obrigado, Nelson, trazer aí seu conhecimento da CNA, as articulações aí que vocês estão fazendo e percebendo, né, que o produtor rural, além de produzir carne e grão, ele também presta serviços ambientais, né? Como você falou, e gasta para produzir, né, o serviço ambiental, fornece e não recebe, né? É um custo ambiental que hoje o produtor está impactando no seu negócio aí, né? Então, vamos buscar uma solução, achei super interessante. Obrigado, gente, a todo mundo. Obrigada, Nelson, obrigada a todos. A gente estava com mais de 32 participantes. Nelson, você quer fazer algum comentário final? Você está com o seu microfone no mudo. Ok, não, também é só para agradecer mais uma vez essa oportunidade e deixar aí a CNA à disposição do GTPS para a gente conversar, e eu acho que juntos a gente consegue ir mais longe e achar esses objetivos e desatar esses nós muito mais fácil. Então, eu que agradeço a todos que estão presentes e que fico à disposição para conversa, para sugestão, para qualquer outros encaminhamentos. Muito obrigado. Legal, obrigada, Nelson. O pessoal está parabenizando aqui a palestra, dizendo que foi excelente. Obrigado por compartilhar conhecimento. Depois eu mando para você todos esses comentários. Então é isso. Obrigada, gente. Até mais.